Olha, a gente está de volta aqui com o programa Mais Saúde. E aí, você quer participar conosco? Fica à vontade, viu? O telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Claro que a gente gosta muito da sua interatividade. A gente está batendo um papo hoje com a doutora Denise Matias, ela que é cirurgiã pediátrica. Você tem alguma dúvida com relação a esse tema? Um campo muito amplo, né, doutora? Acho que a pediatria, ela é fascinante, mas também é cheia de mistérios, né? E a gente estava falando aqui no primeiro bloco, né, essas surpresas que acometem muitas famílias, e o cirurgião sempre está ali de prontidão, né? Sempre para ajudar a família com relação a qualquer tipo de dúvida. Sim, e é um momento que, quando a criança nasce e realmente precisa passar por um procedimento cirúrgico, você imagina, já é uma criança recém-nascida, já tem todos os riscos ali, porque ainda não tem, o seu organismo não tem aquela defesa, né, já como de um adulto. E é um momento de, às vezes, angústia, de sofrimento para a família. Então, a equipe, o cirurgião pediátrico, fazendo esse contato com a família, é muito importante. Independentemente de questão política ou não, a gente nem fala sobre esse assunto aqui, mas a gente aproveita para perguntar o Estado, o município, as equipes médicas, né? Até porque a gente sabe que nessa especialidade ainda são poucos profissionais aqui no Estado, mas o Estado deixa a desejar, a equipe daqui de Roraima deixa a desejar com relação a outros profissionais de fora. Se acontecer alguma coisa, né, a família deve se preocupar, meu Deus, será que aqui tem profissional para dar conta do recado? Olha, em relação à cirurgia pediátrica, hoje nós temos na cidade, né, somos poucos, mas em todo o Brasil também. Mas eu posso dizer que hoje, esse primeiro atendimento, ou até um atendimento emergencial, nós temos cirurgião pediátrico aqui, nós somos 3, né, aqui no estado de Roraima, e podemos sim fazer o atendimento. Aqueles casos eventuais que são muito complexos e que necessitam de uma equipe multidisciplinar, esses são encaminhados através do tratamento, né, fora de domicílio. É o conhecido TFD que muita gente conhece. Doutora, já nos primeiros momentos de vida, né, nos primeiros meses, nos primeiros anos da criança, do bebê, existem muitos mitos, inclusive a gente estava falando sobre isso aqui. O primeiro dele é com relação à fimose, né? Muita gente fala sobre isso nos meninos. É a mamãe que realmente deve tomar a primeira iniciativa para verificar isso ou tem que ter realmente um acompanhamento médico? Não, é preciso o acompanhamento médico, tá? Até porque a maioria dos meninos nasce com a fimose que é fisiológica. Que é comum, é normal? É comum, é. Isso é fisiológico. O que é fisiológico é porque é normal. Então, a mãezinha, ela não deve ficar forçando através de exercício. É quase uma mutilação. Sim. Não é? Aí a primeira situação é realmente buscar um médico e lá vai ser feito da melhor forma possível. Isso. Geralmente as mães fazem aquele acompanhamento com o pediatra clínico e esse pediatra, muitas vezes ele encaminha o paciente para o cirurgião pediátrico. Mas a mãe também pode, se ela tem alguma dúvida, se ela quer saber a conduta adequada, no caso, para acompanhar a criança com a fimose, ela pode sim marcar uma consulta, tá, com o cirurgião pediátrico para que essa criança seja avaliada e não fazer nenhum procedimento sem a orientação do cirurgião pediátrico. Doutora Denise, a partir de que momento a mãe, o pai ou o responsável deve ficar muito mais atentos com relação à fimose, né? Fisicamente falando, se a mamãe observa alguma coisa de diferente lá no órgão do bebê, a partir de que momento ela deve ficar muito mais atenta? Olha, assim, então vamos explicar primeiro o que seria a fimose. A fimose é quando a glande da criança, né, a glande do menino, ela fica recoberta pelo prepúcio e essa pele não consegue regredir, fazendo a exposição da glande do pênis. Então, nesse caso, a mãe ela deve ficar tranquila e não forçar, pode aguardar por volta até dos 3 anos de idade, isso é fisiológico, e a partir dessa idade passa a ficar normal. Entretanto, a maioria das vezes é melhor que seja feito pelo menos uma consulta para uma orientação devida,
Porque a maioria dos meninos nascem com essa fimose fisiológica e uma aderência dessa pele do prepúcio à glande. Então isso leva um tempo para se desfazer e é necessário esse acompanhamento e a orientação. Por isso, a gente reforça mais uma vez que você aí do outro lado, né, se você tem uma criança, acabou de ter neném, é sempre muito importante você buscar um bom profissional, ter o seu profissional de confiança, para que você não tenha surpresas no futuro, né? Então, por isso que a gente sempre fala, esse acompanhamento, né, da criança, isso é muito importante. A senhora falou que o pediatra, o cirurgião, consegue acompanhar aí até muito tempo, né? Até depois da pré-adolescência, se possível. Sim, sim. E em relação à fimose, para ficar bem claro, que assim, a fimose verdadeira, ela ocorre quando a pessoa, às vezes a mãe, ou às vezes até alguns profissionais mesmo, por desconhecimento, durante o exame, forçam a pele do prepúcio, isso fere, tá? Às vezes sangra um pouquinho, então ocorre ali uma cicatrização, e essa cicatriz, ela faz uma fibrose, e aí realmente a criança vai precisar de um procedimento cirúrgico. E quem não procura o procedimento, quem não procura o médico, vai viver com isso daí pro resto da vida. Sim, mas quando chegar na idade adulta também... Vai ser preciso buscar uma orientação médica também. Algo que acomete também muitas pessoas, muitas crianças, é com relação às hérnias. Isso é comum, doutora? Sim, é muito comum as crianças nascerem com hérnia ou virem a apresentar a hérnia em qualquer idade. É mais comum até 1 ano, 2 anos de idade, mas em qualquer idade, uma criança que previamente não tinha uma hérnia inguinal, por exemplo, ela pode vir a apresentar. Já a hérnia umbilical, é mais comum que ela se apresente desde o nascimento, tá? E olhando a olho nu, fisicamente a gente consegue identificar isso ou não? Que tipo de sintoma a gente percebe que uma criança está sofrendo daquilo? Sim, a hérnia inguinal, a hérnia umbilical, a mãe vai perceber como um abaulamento na região ali da cicatriz umbilical, tá? E é necessário acompanhamento do cirurgião pediátrico, porque alguns casos podem ser acompanhados e essa hérnia pode ter um fechamento espontâneo, que ocorre até por volta dos 4 anos de idade, a depender do tamanho da hérnia, que aí só o cirurgião pediátrico poderá avaliar. E a hérnia inguinal, ela pode estar presente ao nascimento, é mais comum, muito frequente, aliás, nos prematuros, tá? E a indicação cirúrgica já é diferente. A hérnia inguinal, ela, uma vez que a mãe percebeu ou o pediatra e nos encaminha, essa criança ela tem indicação de fazer cirurgia para evitar as complicações. Quando a gente percebe aquele umbigo mais salientinho, né, mais para forinha, é a hérnia que já está se mostrando ali? Sim. Aí nesse caso a gente acompanha, aí como eu disse, a hérnia umbilical, ela não de imediato teria uma indicação cirúrgica. Já a hérnia inguinal, que fica aqui na região do testículo, ou na menina, fica aqui na região perto assim um pouquinho dos grandes lábios, acontece um abaulamento. As mães fica mais inchadinho, fica mais inchadinho. Aí nesse caso, esse tipo de hérnia, uma vez detectada, ela precisa ser operada, não de urgência, mas o mais rápido possível, que é justamente para evitar as complicações. Doutora Denise, olha, eu adorei o nosso papo, eu tenho certeza que a senhora vai trazer muito mais dicas, falar de muito mais assunto. Olha, se você ficou, né, com alguma dúvida, quer mais informações, entra em contato com a nossa produção, né? Tudo aqui da doutora está aparecendo para você, tem nas redes sociais, dá para bater um papo também por lá. Fica à vontade, a gente realmente quer fazer um programa para você aí do outro lado. Queria agradecer a sua vinda, queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para quem está em casa. Sim, que se alguém tiver alguma dúvida, gente, alguma questão que vocês queiram saber, alguma curiosidade, eu acho que vocês podem entrar em contato e eu me coloco à disposição para estar esclarecendo as dúvidas. Olha, semana que vem a doutora Denise vai estar aqui de novo com muito mais dicas para você. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais saúde aqui no 28.1.